Olá! Hoje o nosso papo é sobre um campo de batalha, um bem importante na medicina veterinária, a guerra contra a dor pós-operatória. E olha, para ganhar essa guerra, não dá para ir de qualquer jeito. A gente precisa de uma boa estratégia. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, a gente precisa entender quem é o inimigo. A dor pós-operatória não é só um incômodo, não. Ela é um adversário fisiológico de peso que atrapalha toda a recuperação. E, como qualquer inimigo, precisa ser levada a sério e combatida com tudo. E essa luta, olha, não é de hoje. Essa frase tem mais de 150 anos. O Dr. Harry Bigelow já tinha sacado a gravidade da coisa. Reconhecer e tratar a dor sempre foi e continua sendo a base de uma boa medicina. E não estamos falando só de fazer um carinho no paciente. Os benefícios são concretos, clinicamente comprovados. Tratar a dor do jeito certo faz o paciente sarar mais rápido, ficar menos tempo internado e ter menos complicações. Resumindo, um bom controle da dor é, simplesmente, uma boa medicina. Ok, a gente já sabe por que lutar contra a dor. A pergunta agora é como? A abordagem moderna não é sobre achar uma bala de prata mágica. É sobre uma estratégia bem pensada, um ataque por vários lados. Vamos ver então como se vence essa batalha. A base de toda a nossa estratégia se chama analgesia multimodal. E a palavra mais importante aqui é exponencial. A gente não está só somando o efeito de um remédio mais o outro. A gente está, na verdade, multiplicando a força deles porque estamos atacando as vias da dor por vários caminhos diferentes ao mesmo tempo. É muito mais poderoso. E aí vem a nossa segunda tática, que é genial, a analgesia preemptiva. Pensa nela como uma emboscada. Em vez de esperar a dor chegar, se instalar, ficar forte, a gente ataca antes mesmo dela dar as caras. É aquela velha história, né? É muito mais fácil impedir a faísca de virar um incêndio do que ter que apagar o fogo depois. E isso nos leva a uma regra de ouro, bem simples e direta. O ataque começa antes do primeiro corte. Começar com os analgésicos um pouco antes da cirurgia é, de longe, a maneira mais eficiente de controlar a dor que viria depois. Agora que a estratégia está clara, vamos dar uma olhada no nosso arsenal. Vamos começar com as duas classes de medicamentos que formam a nossa linha de frente, aquelas que vão com tudo para cima da dor aguda. Primeiro, os anestésicos locais. Eles são únicos. São as únicas armas que conseguem de fato criar uma barreira total. Eles impedem que o sinal de dor seja sequer gerado lá na origem. É como cortar o fio do telefone do inimigo antes que ele consiga pedir reforços. E o legal é que eles são super versáteis. A gente pode adaptar a tática para cada situação. Um bloqueio preciso para um procedimento dentário, uma epidural para uma cirurgia maior na pelve ou até uma perfusão regional para uma cirurgia de membro. Saber escolher a técnica certa faz toda a diferença. Do lado dos bloqueadores, a gente tem os opioides. Eles são a espinha dorsal do tratamento da dor moderada a severa. E, quando usados do jeito certo, são ferramentas extremamente seguras e potentes no nosso arsenal. Mas, atenção, nem todo opioide é igual. Eles se dividem em categorias, sabe? Tem os agonistas puros, que são os mais fortes, os parciais, que têm um limite de efeito, os agonistas antagonistas, que têm uma ação mista, e os antagonistas, que são tipo o antídoto. Eles revertem os efeitos dos outros. Entender isso na prática é crucial. A buprenorfina, por exemplo, que é uma agonista parcial, tem o que a gente chama de efeito teto. O que isso quer dizer? Que a partir de uma certa dose, não adianta dar mais remédio porque o efeito analgésico não vai aumentar. Isso é bom por um lado, como um mecanismo de segurança, mas também é uma limitação de potência que a gente precisa conhecer. Nenhuma batalha se vence só com a linha de frente, certo? A gente precisa de reforços, de um apoio estratégico. E é aí que entram os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, e outros agentes que dão aquele suporte essencial. Para a gente entender como os AINES funcionam, a gente precisa falar de duas enzimas, a COX-1 e a COX-2. Imagina assim, ó, a COX-1 é a faxineira do corpo. Ela está ali no dia a dia, cuidando da casa, protegendo o estômago, os rins, fazendo o trabalho de manutenção. Já a COX-2, essa é encrenqueira. Ela só aparece quando tem lesão para causar inflamação e dor. Então, qual que é o grande truque? Bloquear a COX-2, que causa o problema, mas sem atrapalhar a nossa faxineira, a COX-1. E é exatamente para isso que existem os AINES seletivos para COX-2, como o carprofeno. A ideia é mirar direto na inflamação, poupando as funções boas do corpo. Existem várias opções, mas aqui vai um alerta importantíssimo. O que é seguro para um cão pode ser extremamente tóxico para um gato.
A escolha certa para cada espécie não é uma sugestão, é uma regra de segurança absoluta. E além dos AINES, temos outros aliados poderosos. A cetamina, por exemplo, age nos receptores NMDA para evitar que o sistema nervoso central fique hipersensível à dor, o que seria um problemão. Já os agonistas alfa-2, tipo a dexmedetomidina, trazem um combo de analgesia e sedação, reforçando ainda mais o nosso plano multimodal. Beleza. Com a estratégia definida e o arsenal em mãos, a gente chega na parte da execução. A aplicação correta e a decisão final, essa é a tática do comandante. Ou seja, é a responsabilidade total do médico veterinário. Uma tática mais avançada é a taxa de infusão contínua, ou TIC. Pensa só. Em vez de dar injeções de tempos em tempos, que criam altos e baixos no alívio da dor, a TIC mantém um nível constante e estável do analgésico no sangue. O controle fica muito mais preciso, muito mais suave. Olha só esse gráfico. Ele mostra uma coisa super importante da farmacologia na prática. Pensa bem, se a gente só ligar a infusão contínua, o remédio vai subindo, mas pode levar horas até chegar no nível que realmente alivia a dor. A hidromorfona, por exemplo, demora mais para engrenar. E é exatamente por isso que a dose de ataque, o famoso bolus, é fundamental. É como se a gente desse um soco na dor para derrubá-la na hora e aí a infusão contínua entra para mantê-la no chão, garantindo o conforto do paciente sem parar. E tudo isso que a gente viu nos leva à grande pergunta. A pergunta que todo veterinário se faz diante de cada paciente. Com tantas armas, tantas táticas, qual é a combinação ideal para esse animal específico, com esse procedimento e essas condições de saúde? E a verdade é que não existe receita de bolo. A responsabilidade final é sempre do comandante da missão, o médico veterinário. É essa pessoa que vai usar todo o seu conhecimento, seu julgamento clínico e sua avaliação do paciente para montar o plano de batalha perfeito para cada caso, um a um. No fim das contas, a batalha contra a dor se resume a esse equilíbrio delicado. O grande poder da analgesia multimodal e de uma abordagem estratégica é justamente esse: conseguir o máximo de alívio com o mínimo de risco. Essa é a essência do manejo moderno da dor. E a pergunta que fica é: será que em cada paciente estamos realmente fazendo tudo o que podemos para pender essa balança para o lado do bem-estar?